E o nosso convidado de hoje é o vereador daqui de Cuiabá, Felipe Velaton. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença aqui. Vereador Felipe Velaton, que é do bloco de oposição aqui em Cuiabá, né, vereador? Isso. Bom dia para o senhor. Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Kátia. Bom dia, telespectadores dos 140 municípios do Mato Grosso. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, vereador, o senhor é do bloco de oposição e vocês sempre têm se envolvido em muitas polêmicas relacionadas à fiscalização do poder público aqui em Cuiabá, uma repercussão enorme nas redes sociais, fazendo muito barulho, e vem recebendo críticas, tanto da prefeitura como dos vereadores de situação, de oportunismo. Como é que vocês entendem essa classificação, essa identificação por parte da prefeitura e dos vereadores de situação? Gonzaga, vale lembrar para a população que nós não somos levados a um trabalho de oposição. O poder legislativo é um poder independente. Então, quando a gente começa um trabalho de fiscalização, se a gente aponta irregularidades, naturalmente a gente faz um trabalho de oposição. O que me levou a esse trabalho de fiscalização é um dos 3 pilares do nosso mandato. E o primeiro pilar, que é o mais importante, a fiscalização e o combate à corrupção. No início da legislatura, já começamos com o desmembramento da Secretaria de Comunicação e Governo, que aumentou em 5 milhões o orçamento da Prefeitura em 2 pastas. Secretaria dos 300 anos com um custo de 1.600.000, com apenas 16 servidores. E aí uma denúncia agora de aluguel fantasma. E vieram outras denúncias, conforme a da Saúde, na CPI da Saúde, apontada pelo vereador Abílio, que o secretário ordenou para si mesmo 8 milhões de reais. Denúncias de indicações políticas que ocasionaram na campanha mais de 1.000 contratações só na pasta da saúde. Então, o trabalho de combate à corrupção é um trabalho independente, Gonzaga. Para você ter uma ideia, no Dia do Trabalhador, o presente que o matogrossense, que o cuiabano ganhou, foi a passagem de R$ 3,85 para R$ 4,10. Ou seja, as empresas ganharam 3% de ISS de concessão e o trabalhador ganhou um aumento na tarifa de ônibus sem que tenha um aumento na qualidade da frota. Agora, muitos pontos, as pessoas falam assim, olha, mas esses vereadores eles não oferecem soluções para os problemas. Eles só apontam os defeitos, as falhas, só fazem críticas. E os apontamentos de solução? Eu posso falar para você que os apontamentos que nós fizemos trouxeram exatamente benefício para a população. A nossa fiscalização no novo HMC, no novo pronto-socorro, denunciamos que o pronto-socorro não estava aberto. As obras aceleraram. Cobramos e continuamos cobrando as 2 UPAs, a do Leblon e também, que é da Leste, e o do Verdão, que é da região Oeste. São 2 UPAs que atenderiam 10 mil pessoas mensais. Essa obra está atrasada há mais de 1 ano. Para você ter uma ideia, todo o trabalho do nosso mandato vem sendo pautado pelo empreendedorismo. Para você ter uma ideia... Mas e as proposições? Proposições são simples. Por exemplo, hoje com o aplicativo Pra Cima, e eu convido a população cuiabana a baixá-lo, Pra Cima, você pode ter acesso a todas as votações da Câmara de forma transparente. E um exemplo, você também pode indicar projetos de lei. Para você ter uma ideia, hoje você pode acompanhar na palma da mão e também fazer as indicações. Tapa-buraco que nós temos recebido hoje, a gente consegue ver num gráfico quais são as maiores demandas da cidade. É tapa-buraco e correção de asfalto, limpeza pública e falta de insumos na saúde. Então essa é uma das ferramentas do nosso mandato. Outra foi o empreendedorismo. A gente tem trazido diversas ações como o Bem Empreender, que nós doamos ano passado mais de 10 mil reais para a PAI. Nós também fizemos um evento também, fora o Bem Empreender, são as feiras nas praças. Nós interagimos com a população e criamos feiras, como a Feira do Jardim das Américas, que resultou em 25 mil reais de doação para a praça e também mais de 100 mil fomentado em comércio local. Então a gente está num momento de desemprego, é preciso fomentar o empreendedorismo e vale ressaltar, Gonzaga, o prefeito municipal de Cuiabá tem 2 bilhões de orçamento na máquina pública. É muito dinheiro para que não tenham novas obras. As que foram executadas já estavam da outra gestão. A gente vai para a pergunta agora, vereador, do nosso colega Thiago Terciotti, que acompanha as demandas, inclusive a gente recebe muita reclamação, faz as reportagens, está bem por dentro também aí desses pedidos, né, Thiago?
É isso mesmo, Kátia. Bom dia, vereador Felipe Velaton. É o seguinte, nós acompanhamos a criação da CPI do Paletó, em que os vereadores depois queriam encerrar ela, acabou indo para a Justiça, até hoje ela não foi concluída, nem teve uma continuidade. Depois nós acompanhamos aquela ideia de criar a comissão processante para investigar o prefeito quanto àquele contrato da Secretaria dos 300 anos, o contrato de aluguel. Também essa comissão não foi para frente e aí propuseram a criação de uma CPI dos contratos de aluguéis. Com isso, eu faço uma pergunta que é 2 em 1. Existe dentro da Câmara de Vereadores um grupo de blindagem ao prefeito para que ele seja investigado e com isso acaba criando uma sensação de que as CPIs, elas não dão em nada, que é apenas CPI que acaba em pizza, como muita coisa que a gente acaba acompanhando na área da política? Vereador. Tiago, obrigado pela pergunta. A Câmara Municipal é como um poder legislativo do Brasil. Nós temos que ter maioria para abrir alguns processos. Por exemplo, a CPI, nós precisamos sempre de 9 votos. E uma comissão processante, nós precisamos de 17 votos em 25. E o prefeito hoje goza da maioria dos votos na Câmara Municipal de Vereadores. Mas vale ressaltar um ponto, a fiscalização não tem parado e ela tem trazido resultados. Por exemplo, a CPI da Saúde culminou na Operação Sangria 1 e 2 e o secretário de Saúde, o Roark, está preso. E é isso, se denomina e foi, logicamente, um desdobramento de uma fiscalização que nós fizemos na CPI da Saúde. Então, nós precisamos, sim, colocar mais pessoas no Parlamento Cuiabano. É importante, essa oposição, ela faz um bloco hoje de 5 pessoas e também nós temos um bloco de centro que foi formado agora a partir de diversas denúncias com mais 3 vereadores. Então, tem aumentado sim esse trabalho de fiscalização, porque o principal papel do Legislativo não é esse poder que tem que ficar próximo ao Executivo. Nós temos que fiscalizar o prefeito e nós temos graves denúncias de corrupção nessa gestão. Pois é, na CPI da Saúde, o próprio relatório da CPI da Saúde, doutor Xavier, indicou indícios de irregularidades que, como o senhor disse, culminaram com a prisão do ex-secretário de Saúde, Roark Correia, aqui de Cuiabá. Na sequência da aprovação desse relatório, vocês já pediram a abertura de uma comissão processante, que seria para investigar o prefeito e, no final dela, uma nova votação que poderia culminar com a cassação do mandato dele. Os vereadores que votaram contra, vereadores que aprovaram o relatório, alguns deles votaram contra a abertura da comissão processante porque, segundo eles tinham tiveram acesso ao relatório ali naquele momento e não acharam justo abrir uma comissão processante para caçar o prefeito. Vocês acreditam que se precipitaram na hora de pedir a abertura da comissão processante antes de fazer uma negociação com as bancadas ali, justamente para a abertura dessa comissão processante? Porque esses vereadores, se eles não leram o resultado do relatório, com a negação da abertura da comissão processante, nem precisaram ler? Olha, Gonzaga, isso não é argumento e não há atraso no tempo da apresentação dessa comissão processante. Eu acho que ela foi ao seu tempo. Na finalização da CPI, nós demonstramos, houve corrupção, vai haver prisões, houve denúncias de mais de 1000 indicações políticas. Ali, naquele momento, a gente tinha indícios graves para afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro ou de uma comissão processante. O indício disso é que, no primeiro momento ali, quando eu assinei a CPI do Paletó, eu fui o primeiro vereador a pedir o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro do cargo. Porque você tem uma máquina de 2 bilhões de reais para se blindar. E esse processo é grave. Se você tem uma pasta com esse ordenamento de despesa, você pode colocar esse orçamento em qualquer pasta e se blindar. Então a gente não aguenta mais uso da máquina pública. A gente tem denunciado isso desde que começou a CPI do Paletó. Então eu acho que quando foi apresentada a comissão processante, ela foi ao seu tempo, mas cabe também ao Legislativo fazer esse questionamento. Será que o prefeito Emanuel Pinheiro não merece ser investigado? Será que nós vamos deixar isso só para os órgãos de controle, Ministério Público? O Tribunal de Contas já apontou diversas irregularidades nessa gestão. Então, o que a gente está vivendo é um estado de calamidade, é grave e a gente vai continuar nesse papel de fiscalização, que é o principal papel. Só para a gente esclarecer para o telespectador, a Operação Sangria, que culminou com a prisão do ex-secretário Roark Douglas Correia, apontou indícios de irregularidades em contratos com a Secretaria de Saúde
porque o ex-secretário, ele representaria empresas que tinham contrato com a Secretaria de Saúde, e aí a gente tinha conflito, segundo o Ministério Público, teve conflitos de interesses, e ele teria beneficiado as empresas que ele mesmo representava. Agora, vereador, a gente tem a situação do novo hospital municipal. Houve aquela confusão na entrada do novo hospital municipal, também do pronto-socorro atual, com o secretário Coronel Salles. Havia necessidade daquele barulho todo para fazer a fiscalização? Vocês acabaram divulgando isso muito nas redes sociais e algumas pessoas, muitas pessoas, também classificaram aquela situação como uma espécie de oportunismo. Havia necessidade daquele barulho todo? Eu quero deixar claro, e é muito importante esse espaço para esclarecer para a população cuiabana. Nós fizemos uma fiscalização ordeira, nós pedimos autorização para o diretor do hospital para que subíssemos no segundo andar para fazer essa fiscalização. Há uma prerrogativa dos vereadores que possa fazer essa fiscalização em loco. E quando chegamos lá, Gonzaga, nós nos deparamos com a falta de insumos e medicamentos. Para você ter uma ideia, eu e o vereador Marcelo Bussic estávamos fazendo toda a listagem dos medicamentos que estava faltando para encaminhar para as pessoas responsáveis na Secretaria de Saúde. Isso com relação ao pronto-socorro atual? Ao pronto-socorro atual. E o que acontece? Quando a gente estávamos fazendo essa listagem da falta de medicamentos, e o mais incrível, hoje o controle de estoque de medicamento é feito manualmente, ou seja, pode ter grandes furos de falta de medicamento, de furto de medicamento, que está acontecendo em diversas unidades. Por isso é tão importante a tecnologia para ter controle de estoque, principalmente dos medicamentos. Agora, nesse momento, de forma truculenta, o secretário, que não estava autorizado naquela unidade pelo diretor do hospital, do atual pronto-socorro, chegou de forma truculenta, as imagens falam por si, ele chegou empurrando, tomou o celular. Não é dessa maneira que você conduz a pasta de ordem pública. Nós sairíamos tranquilamente se ele nos pedisse com educação. Até eu peço para que ele fale baixo durante a fiscalização, porque ele estava gritando nos corredores. O vídeo fala por si, Gonzaga. Agora, o que eu acho que o vereador ele tem uma prerrogativa. Nós fomos ali colocados no exercício do nosso mandato pelo povo e a gente vai continuar fazendo nossa fiscalização. Agora, vereador, saiu na imprensa essa semana, ontem, no feriado, uma denúncia, né, que o Ministério Público abriu uma investigação em cima de uma denúncia feita por um ex-chefe de gabinete do seu mandato, em 2017, com relação a desvio de verba indenizatória. Ele apresentou para o Ministério Público que seria, no caso, de acordo com a denúncia, obrigado a devolver a verba indenizatória dele para o seu gabinete, para o senhor. Qual é a sua posição com relação a isso? A minha posição é clara. Eu já me coloquei à disposição da Justiça para que se esclareçam os fatos. Eu sou o maior interessado quanto a isso. Nunca houve devolução de verba indenizatória. Ela foi usada para o gabinete, para a estrutura do gabinete, combustível, compra de materiais. E vale ressaltar também aqui que a gente está fazendo um combate duro à corrupção desse mandato. A gente sabe como é o processo político. Tem uma máquina por trás da prefeitura que quer barrar todo esse processo de fiscalização e a gente já se colocou à disposição da Justiça e a gente quer que isso seja o mais célere possível. Porque isso é um instrumento para calar o nosso mandato, para realmente interromper o nosso trabalho de fiscalização. E aqui eu quero lembrar que o nosso gabinete, além de ser um dos mais inovadores da Câmara, nós inauguramos agora um coworking, um gabinete colaborativo aberto para a população. O meu gabinete é o que é o mais enxuto hoje do mandato, nós temos apenas 8 servidores, tem gabinetes que têm o dobro de servidores que o nosso, inclusive nosso gabinete também conta com cartão ponto, ou seja, o ponto digital. Então, eu tenho no meu gabinete de forma toda transparente quanto a essa questão e nenhuma denúncia vai fazer a gente parar nosso trabalho. Vereador Felipe Velaton, do PV aqui de Cuiabá, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. No Papo das 6 do Bom Dia Mato Grosso. Obrigado. Obrigado pela presença aqui.